tá tudo no texto. Tem uma grande inspiração de comédia, de musical, os dois que vêm desse meio, que trabalham nesse meio, o que vocês trouxeram desse... É inevitável, está lá, mas não está lá no sentido da gente cantar e dançar enquanto conta a história e interpreta. Não é um musical. Não é um musical, é uma peça com música. Musicada. Uma peça musicada. Mas o que vocês trouxeram desse universo de musical? Porque não é por acaso que os dois que trabalham nesse tipo de espetáculos se encontraram e montaram essa peça. Eu particularmente tinha uma vontade de voltar o foco para o trabalho de interpretação. Porque quando você faz um musical, que são 6 sessões por semana, 2 no sábado, 2 no domingo, 3 horas de duração, você tem que ter um preparo de gladiador físico e a preparação de aula de dança, aula de canto. Você acaba morando no teatro, literalmente. E eu tinha vontade, eu particularmente, de voltar o foco para a pesquisa de interpretação, de gesto, de partitura gestual, de inflexão de texto, de musicalidade do texto falado. Porque a gente tem muito texto cantado, né? Muita linguagem corporal na forma de dança, quando a gente faz um ensemble de musical. O meu desejo o meu particular, além de realizar um projeto que eu também tinha vontade de realizar, né? A gente sentiu que tinha maturidade e era hora para isso, de encabeçar um projeto para realizar, era voltar essa pesquisa que tinha ficado um pouco para trás, que eu sentia falta. Eu endosso as palavras da Alessandra também, é bem por aí. A gente precisava retornar à base do nosso métier, que é a interpretação e o trabalho minucioso, porque o musical às vezes tem esse lado industrial, né, de 6 sessões por semana, mas a gente dança juntos na peça, a gente balanceia notas, a gente, quer dizer, existe sim, está lá, essa herança do musical está lá, mas na sua forma mais poética, menos industrializada. Então, o que para alguns franceses seria um defeito, que é essa nossa tendência a usar muito de palavras, a falar muito, inclusive na fase de namoro, por exemplo. Eu já ouvi falar que os brasileiros se queixam de que a gente fala muito e não age muito. Isso é o que vocês precisavam para poder trabalhar? Eu acho que isso foi uma coisa crucial para a gente, em termos de linguagem. O Simão e a Alice, que não é Simão, a Alice mas não é Simão, é Simon, né? Os originais falam muito, falam demais. Muito difícil, porque a nossa linguagem brasileira é longe dessa linguagem francesa mesmo, intelectualizada, não no sentido de intelectual, de saber mais ou menos, mas que tudo passa pelo racional, né? É uma coisa cartesiana. A gente resolveu que para comunicar, para falar com o nosso público brasileiro, a gente não podia manter essas características do texto. Então a gente transformou, que nem eu estava falando com você ali, um dado do texto de que o narrador conta que eles moravam num apartamento numa rua em Paris. A gente resolveu assimilar essa informação e mostrar de uma outra forma, né, Tati? Pode falar um pouco sobre isso também. Eu acho que a diferença entre uma comédia francesa e um drama francês, eu acho, no Brasil. Acho que um drama, quando as pessoas vão ao teatro assistir um drama, eles estão esperando texto. E aí o texto francês é super bem aceito. Se a gente fosse fazer uma comédia, o público de comédia é um público rápido, que quer informação rápida, com muitas palavras, com laudas, não teria êxito. Então a gente manteve a essência do texto, a poesia do texto, o assunto, e já diminuindo a quantidade de palavrinhas. E colocamos ação, né? E muitas das narrativas do que é narração a gente transformou em ação, transformou em cenas.
Então, o narrador no original, por exemplo, ele menciona a festa da Nanda, que é amiga da Alice, que é onde Simão e Alice se conheceram. Na nossa versão, a gente faz a festa da Nanda, e existe a Nanda. O Eduardo Leão, que é o ator que não está aqui com a gente hoje, que faz o narrador, ele faz a Nanda. E aí depois ele faz o menino do primeiro beijo da Alice. Então, a gente transformou o que era narração em ação, com a presença de um terceiro ator. Aliás, que é muito importante, foi bem lembrado isso, Tati. Realmente, o terceiro ator, na montagem original, devia ser um amigo do Vincent Delerme que tocava ali, fazia percussão e narrava junto com os dois atores musicalmente a história. Mas assim, era uma percussão, um piano, sei lá, um bongô. Agora a gente, desde o começo, surgia essa necessidade de um terceiro elemento, um ator mesmo, para poder ajudar a contar essa história. Ele alinhava todas as cenas, ele é o elemento coringa da nossa montagem. Ele é o reloginho que aponta a gente para os lugares. Quanto tempo durou a montagem? Essa fase de adaptação e montagem? 3 meses. 3 meses. E o título? Você poderia explicar o título aqui do lado? Posso. E tem, além dos 3 meses de ensaio, a gente está desde 2008, né? Entre captação, entre ideia, projeto, captação, demorou. reuniões, 2 anos. Ensaio mesmo, sala de aula. 3 meses. 3 meses. E o título é o seguinte, desde a primeira adaptação era uma questão, o que vamos fazer? Porque quando a gente resolveu montar, tinha o ano da França no Brasil. Então, vamos manter Bagnolet, que é uma cidade que é da periferia de Paris. Então vamos manter Bagnolet. Mas ninguém conhece Bagnolet. Aí no final do texto tinha uma piada que ele fazia um trocadilho entre Bagnolet, que é carro, e Bagnolet. Então era a última piada da peça, no original era isso. Não tem como traduzir. Como vamos fazer? Aí também não podemos colocar outra cidade, né? O fato de morar em São Caetano, São Bernardo, que é uma periferia de São Paulo. Aí, quer dizer, 1000 questões vieram na cabeça da gente. Aí a gente conversando, uma das conversas com o Otávio, a Tati ainda não tinha entrado no projeto, o Otávio falou assim, vocês não colocam o fato de morar aqui do lado? Ou ali do lado, né? Aí, fica mais universal, pode ser, vamos manter o fato de morar aqui do lado. E ficou esse título durante muito tempo, até quando a gente começou a ensaiar, já depois com a Tati, a gente tinha mantido esse título, mas comercialmente, e também tem uma coisa interessante de se comentar, nos guias culturais, a letra A aparece antes, então a gente resolveu colocar aqui do lado. O fato de morar aqui do lado ficaria muito grande. Então aí a gente resolveu, vamos colocar aqui do lado. E eu sempre entendi também que aqui do lado é aqui do lado. Aqui próximo. Aqui do lado esquerdo, do peito. E também tem a dicotomia com a direção, com a natureza do texto. Porque durante a peça, eu estou sempre aqui do lado da Alessandra e do Edu. Ou do Edu. Tô sempre aqui do lado e a gente não se fala. Nós não nos falamos, a gente fala pra plateia, fala pro Edu, e a gente tem pouquíssimos diálogos um com o outro. Então isso também faz parte da escolha do título. Ok. E como foi a aceitação do público dessa peça? O público ri? Acho que a Tati pode falar. O público se diverte? O público se diverte muito. Assim. As pessoas saem do teatro dizendo que a peça é uma caixinha de música, é preciosíssima, é engraçadíssima. E
as pessoas saem encantadas. Assim, o que eu mais escuto é: gente, que espetáculo maravilhoso, que divertido, morri de rir, voltei para um universo que eu nem sabia que ainda existia, que ainda era possível. Que eu tô super satisfeita com o resultado da plateia. E mais que os comentários, é assistir lá no meio da plateia. Acho que isso é onde você sente mesmo a receptividade. As pessoas, as mulheres da plateia, elas assistem o espetáculo comentando com a amiga do lado: nossa, é assim mesmo, nossa, como a gente é, nossa, é muito divertido. Todo esse sentimento de quando você descobre que tá apaixonado e vai ligar, não vai ligar, e pensar na pessoa o dia inteiro, e friozinho na barriga, tudo isso é um espetáculo. E as pessoas na plateia se divertem, assim, e vivem, ficam comentando e saem de lá falando o texto da peça. É uma delícia. Agora, uma coisa que me surpreendeu foi assim, porque assim como no texto original, a gente faz algumas referências a ser jovem e adolescente nos anos 80. Com a coisa do bailinho, ou até alguns nomes de artistas, ou, né, uma coisa que é em voga. A gente não tem. Mesmo com essa referência a esse período específico, o que eu tenho notado é assim, pessoas de todas as idades se identificam em alguma hora. Mesmo a senhora de 60 anos, nossa, teve uma hora que é sempre, gente, é igual. Até as amigas da minha idade dizem: gente, os bailinhos dos anos 80 que eram na garagem, que punha plástico no portão, é verdade. Ou o pessoal mais jovem: nossa, teve aquela parte que foi então assim, nem sabia que a gente ia falar para tanta gente, tão universal, né? Que ia ficar tão universal. Mesmo com essa referência dos anos 80, pessoas de todas as idades se identificam. É muito interessante esse resultado.